do livro de 1 Samuel, capítulo 16. Leremos 2 versículos, mas trataremos sobre esse livro, 1 Samuel, e alguma coisa em 2 Samuel também. 1 Samuel 16, 12 e 13. 2 versículos, nesse primeiro momento, estaremos lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado a Deus pelo frio que Tu nos envia, e obrigado a Deus pela proteção que Tu nos dá, com as roupas, com as vestimentas e principalmente com a saúde, a Deus, que Tu nos protege. Somos gratos e Te adoramos por isso. Obrigado pela salvação em Cristo que nos une, motivo pelo qual nos encontramos aqui para Te servir. E que Tu possa, na manhã de hoje, ó Deus, nos ajudarmos a entendermos a Tua palavra e principalmente, ó Deus, aplicarmos em nossa vida, para que nós possamos ser melhores, te servindo, ó Deus, com os nossos bens, com os nossos dons, com tudo aquilo que Tu tem nos dado para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, fala aos nossos corações e que Tu possa trazer salvação se nós temos alguém que ainda não tenha Cristo como Salvador, que possa conhecer o Teu amor em Cristo nessa manhã. Agradecido sou e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. A escolha da vida, a escola de Deus. Deus tem, por incrível que pareça, poucos alunos na sua escola. Poucas pessoas querem matricular-se na escola de Deus. E nós vemos aqui nessa passagem de Samuel, Davi, ele se apresenta para se matricular na escola de Deus. E nós vamos ver que no final do curso, ele vai receber o diploma de aprovação. Quando um aluno é reconhecido, graduado, será que ele é idôneo para servir? Quando está formado, ele está apto a exercer a função pela qual ele está recebendo aquele diploma? Ou acontece como com muitas pessoas que entram para uma universidade, entram para uma faculdade, se formam, sabe lá como atingem os seus conceitos, as suas notas para ter a aprovação, mas quando entram na realidade do seu trabalho, efetivamente, não o desempenham bem. Por quê? Porque o preparo não foi um preparo à altura que a responsabilidade que ele teria que exercer exigia. Porque talvez fraudou, né? Quem nunca colou numa escola quando estava se formando? Quem nunca usou de meios simplesmente para se promover diante daquela necessidade, daquela matéria? Mas isso nós vamos ver que na escola de Deus não é válido. Vimos o testemunho dado pelos irmãos. Nós sempre achamos, irmãos, que a nossa dificuldade ela é intransponível, ou a nossa dificuldade ela é muito maior do que a dificuldade que o nosso irmão em Cristo está passando. Mas como a irmã testemunhou, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós vamos ver que aquilo que nós estamos passando não é nada perto do que Deus é glorificado através dessa dificuldade que nós passamos. E que tem irmãos que estão em dificuldades muito maiores. Isso é a escola de Deus para a nossa vida. E nós vamos ver aqui, Davi, quando foi ungido rei, aqui no versículo que nós lemos, esses 2 versículos aqui, ele foi ungido rei sobre Israel para reinar sobre o povo de Deus. Quem não gostaria de receber uma homenagem dessa vindo de Deus? O melhor que Deus pode me dar, quem não gostaria? Davi estava recebendo prestígio, teria exaltação, privilégio de estar à frente de uma nação. Aí fica uma pergunta, mas por que Deus está aqui ungindo um rei? Se existia um rei no trono de Israel, Saul, por que Deus está ungindo um rei?
Versículo 1 do mesmo capítulo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus rejeitou o rei que estava reinando. Deus havia rejeitado, e Deus manda: Samuel, vai lá, eu quero que tu unjas a Davi para que ele reine sobre meu povo. O povo de Israel, por que Deus está aqui pedindo para que fosse ungido Davi? Porque lembra como Saul chegou ao trono? O povo de Israel queria que sobre eles não dominasse Deus, mas dominasse um rei conforme as nações que o cercavam tinham. Eles queriam ter um rei e aí pediram para que tivessem um rei. Então, isso desagradou o Senhor, mas o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, permitiu que Saul fosse ungido rei sobre Israel. O povo havia rejeitado ao Senhor. Se lermos lá 1 Samuel 8, para colocarmos no contexto, 1 Samuel 8, 5, e disseram: eis que estás velho, disseram para Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as outras nações. Porém, diz a palavra de Deus, essa palavra pareceu mal aos olhos do Senhor, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Então Deus permitiu que Saul dominasse sobre o povo, porque Deus queria trazer um ensinamento. Saul foi ungido rei sobre Israel, e a palavra de Deus diz que ele procedeu de forma nécia. Capítulo 13. O rei que o povo pediu procedeu de forma nécia, ou seja, contra a vontade de Deus. Versículo 13 do capítulo 13, primeiro. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Agora, pois, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já o Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque aquele rei Saul era conforme o coração do povo, conforme o coração do homem. E quando nós tentamos servir a Deus conforme o nosso coração, jamais poderemos agradar a Deus. Por isso que Deus rejeitou a Saul. Porque Saul reinava conforme os seus propósitos, conforme as suas ideias. Ah, mas Samuel consultava Deus e orientava, mas muitas vezes dava orientação e não era aplicado na vida de Saul e do povo. Assim como acontece conosco, quando a palavra de Deus é pregada e nós saímos daqui indiferentes para colocar em prática na nossa vida. Procedeu neciamente. Saul era um rei conforme o coração do povo e não conforme o coração de Deus. Por isso que Deus diz: escolhe Davi, um homem conforme o propósito do coração de Deus. E se nós vermos, quando narra ali no capítulo 16, quando é escolhido, passaram todos os filhos de Saul, de Jessé à frente de Samuel, e quando Samuel via um, achava que era aquele. Não é esse. Deus dizia para ele: aqui está o homem, esse aqui deve ser ungido, porque é um homem conforme o propósito do meu coração. Deus dizendo isso. E é assim que nós podemos agradar a Deus, quando o nosso coração está nas mãos de Deus. Então a unção, irmãos, quando aqui Davi é ungido, dava o direito a ele de ser rei, já de ter autoridade imediatamente. O rei que assumisse uma coroa sem receber a unção do profeta, ele era um usurpador da coroa. Ele era um revoltado contra aquele rei. Mas não, aqui Deus mandou: unge esse homem, Davi, para que ele reine sobre
o meu povo. Davi deveria ter aqui, irmãos, em torno de 15 anos de idade, quando foi ungido, quando Samuel ungiu a ele. Mas ele iniciou o seu reinado só com 30 anos, ou seja, 15 anos depois. É só ler 2 Samuel 5:4 e depois 2 Samuel 2:4, quando ele primeiro reina sobre Judá, e depois Samuel 5:3, quando ele reina sobre todo Israel. Então esse homem recebeu a unção de Deus, mas só depois de 15 anos ele começou a reinar. Por quê? Porque primeiro ele precisou passar pela escola de Deus. Deus preparou ele para esse momento. Não foi de sopetão, quando o povo pediu Saul, está aqui, está ungido. Nem foi preparado, mas porque vocês quiseram, Deus permitiu, está aqui. Ele vai reinar sobre vocês. Não, esse homem aqui, ele recebeu um preparo. Davi sabia o que iria aprender na escola de Deus. Ele não entrava para ser um homem poderoso, e sim para ser um aluno primeiro. Um aluno para aprender os propósitos de Deus para a sua vida primeiro, para que depois ele pudesse passar para a nação que ele ia ter responsabilidade em reinar. Ele sabia que o quebrantamento do coração é que daria a formação de um verdadeiro homem de Deus. Davi entrou na escola de Deus para depois exercer o cargo que Deus estava dando para ele. Aquele cargo que Deus rejeitou, que deu a Saul, mas que Deus rejeitou aquele homem. Ele sabia disso. E nós vamos ver 3 aspectos que nós aprendemos na escola de Deus. E Davi aprendeu na escola de Deus. Primeiro aspecto, o coração aprende a ser quebrantado. Vamos lá para 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, o coração aprende a ser quebrantado. Versos de 10 a 14. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. E temia Saul Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul se desviou de si, e pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. Davi aprendeu a lição, irmãos. O plano de atirar a lança que Saul fez foi a primeira lição que Davi aprendeu na escola de Deus. Saul estava tão perturbado, porque o Espírito de Deus havia se retirado, conforme nós vemos ali no versículo 12, ele estava tão perturbado que atirou a lança contra o homem que ele mandou chamar para tocar a harpa, para que quando o espírito mau se apossasse de Saul, aquele toque da harpa pudesse dar tranquilidade. Mas não era a harpa que dava tranquilidade, era a presença de Davi, que tinha o Espírito do Senhor, que dava tranquilidade a esse homem. E ele tentou matar esse homem. Saul tentou ferir a Davi. Versículo 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o, um espírito mau da parte do Senhor. Então, o homem que tentava ajudar a Saul a ter tranquilidade, ele tentou matar. Tentou fazer mal para a pessoa que estava ao seu lado. Por quê? Porque era o primeiro passo, o quebrantamento do coração de Davi que estava sendo feito com aquela agressão de Saul contra o bem que estava sendo feito por Davi. O quebrantamento do coração. Quem é o professor? Quem é o professor desse quebrantamento? É Deus? Não, irmãos. Deus é o diretor, o professor é Saul, esse homem mau, esse homem louco, esse homem carnal, esse homem vingativo, esse homem que ensinou a Davi a ter o quê? A paciência. Ensinou a Davi a perdoar aquilo que de mal era feito contra ele. Esse é o professor. Imagina se nós tivéssemos, graças a Deus que temos um homem como o pastor Wesley à frente do trabalho, mas imagina se nós tivéssemos um perverso ensinando a palavra de Deus. Como nós aprenderíamos? Mas era assim que Deus estava ensinando
a Davi através de um homem perverso. Saul queria matar a Davi, por isso que ele atirou aquela lança. Davi poderia questionar, mas como eu vou estar aprendendo com um homem que quer o meu mal, que deseja me matar? Irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, ela é uma lança que vem direto ao nosso coração. E se nós estamos em pecado, ela tenta cravar, mas muitas vezes, em razão do pecado, nós queremos nos desviar para que a lança não atinja e faça a obra pela qual ela foi enviada, que é o quebrantamento do coração. Davi entendeu isso, que ele precisava ser quebrantado primeiro antes de reinar, antes de ter o poder na sua mão. Ele dependia disso. E ele entendeu, e ele aplicou para a sua vida, assim como nós precisamos, quando a palavra é pregada, seja pelo pastor, seja por o irmão que está trazendo o desafio, é Deus que está falando a mim, é Deus que quer me corrigir, é Deus que quer me preparar para eu servi-lo, mas eu não quero a escola de Deus. Por quê? Porque eu quero a glória primeiro, ao invés da escola do quebrantamento. Ser ungido para receber o trono não é sentar-se no trono e receber a coroa, mas aprender. Chegar no céu, irmãos, nós precisamos aprender primeiro a ser melhores servos de Deus aqui nesse mundo, para depois chegar no céu. Por isso que a escola, cada um de nós vai passando as dificuldades, e quando nós contamos as bênçãos que Deus faz para conosco diante dessas dificuldades, é uma forma de nos alegrarmos, é uma forma de nos ajudarmos a continuarmos sendo firmes, fiéis àquilo que Deus fez. Saul tinha o desejo de matar Davi, e Deus, através de Saul, tinha o desejo de matar o Saul que estava dentro de Davi. A perversidade, o egoísmo, o mau-caratismo, é isso que Deus queria matar dentro de Davi para que ele pudesse reinar primeiro. Que maravilha aprender com um homem estúpido como Saul, de como não proceder quando eu sentar no trono. Ó Senhor, obrigado, eu sei agora como proceder, porque Tu me mostrou através desse homem estúpido como eu não devo fazer. Foi isso que Deus fez na escola do quebrantamento. Davi aprendeu a lição, irmãos. Davi aprendeu a lição, e quando ele teve oportunidade, ele colocou em prática. Quando o seu filho se rebelou, Absalão se rebelou e quis tomar o reino, primeiro, quando Davi mandou Joabe perseguir e tentar trazer de volta, o que ele disse? Mata meu filho e traz de volta? Não, ele disse, trata-o com carinho. Mas tratar com carinho? Alguém que se levantou contra mim? Não, trata-o com carinho. Não faça nenhum mal para ele. Davi aprendeu. Ah, mas tu poderia dizer assim, ah, mas é meu filho, é da minha carne. Mas o que fez quando Davi estava fugindo de Jerusalém e Simei, o benjamita, o encontrou na beira do caminho e começou a amaldiçoar? Capítulo 16, 2 Samuel 16, versículo 9 a 12. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei, quando Simei estava amaldiçoando, por que amaldiçoa este cão morto ao rei meu senhor? Ele estava saindo, fugindo. Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse assim, que o faça, amaldiçoe. Por isso, disse ainda Abisai e todos seus servos, eis que meu filho que procede de dentro de mim, do meus lombos, que é meu descendente, procura a minha morte, quanto mais esse homem, filho benjamita, deixe-o amaldiçoar, porque o Senhor lhe disse, porventura o Senhor olhará para mim, a minha miséria, e o Senhor lhe pagará com bem a sua maldição nesse dia. Aprendeu na escola de Deus. O homem que era rei, sendo amaldiçoado por um plebeu ali, mas ele disse, não, deixa ele amaldiçoar, se Deus mandou, deixa amaldiçoar. E Davi estava fugindo de seu filho. Se isso foi pouco, quando Davi voltou para Jerusalém, depois da morte de Absalão, olha o que fez, segundo Samuel 19, 18 a 23, o mesmo Simei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que parecesse bem aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse,
não me impute, meu rei, Senhor, a minha culpa, e não te lembres de que perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei no seu coração, porque teu servo deveras confessa que pequei. Por quê? Porém eu, eis que sou o primeiro que de toda a casa de meu pai desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, o mesmo Abisai lá que quis arrancar a cabeça quando amaldiçoou, agora disse, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois Simei, porque, havendo amaldiçoado o ungido do rei, do Senhor? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que sejais contra mim como adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Olha só o que ele diz, porque porventura não sei hoje que fui feito rei de novo sobre Israel? E disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou, e ele não morreu. Tinha motivos para matar aquele que o amaldiçoou, e depois, quando voltou, se arrependeu. Ele tinha motivo, porque ele era o rei, mas ele poupou. Por quê? Porque Deus quebrantou o coração. Nós saberemos perdoar, irmãos, quando nós tivermos um coração quebrantado. Se o nosso coração tiver orgulho, nós procederemos da mesma forma como procedem as pessoas que querem o mal contra nós. Por isso a escola de Deus tem poucos alunos, pois não permitem que Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, para moldar o caráter para a sua glória. Deus quebranta. Para ser um bom aluno, nós precisamos permitir. Senão nunca seremos, nunca alcançaremos a nota. E Deus não nos diplomará. Por mais que a gente tenha o diploma na vida secular, com Deus nós não vamos ter o diploma, porque Deus não vai aprovar. Porque não teremos um coração segundo o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitos ainda não estão formados. Porque ainda não passam pela lição do quebrantamento. Ou porque não querem, ou porque quando acontece a lição do quebrantamento, murmuram contra Deus. Por que comigo, Senhor? Por que para mim, Senhor? Não suportam as lanças, querem reivindicar a sua condição diante de Deus. Não merecemos nada, mas em Cristo Jesus, Deus é misericordioso para conosco e nos perdoa. Então, a primeira lição, o coração precisa aprender a ser quebrantado. Na escola de Deus, a segunda lição, é necessário dar mais do que é requerido. 1 Samuel 18, dar mais do que é requerido. Versículo 25, até o versículo 27. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para te tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. E anunciaram aos seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os prepúcios e entregou ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. O plano de fazer Davi cair, tentava, versículo 25, fazer a Davi cair pelas mãos dos filisteus. A segunda aula de Davi para passar na escola de Deus. O plano era fazer Davi morrer. Davi desviou-se 2 vezes da lança. Agora nós vamos ver que ele 2 vezes deu mais do que aquilo que lhe foi solicitado. Saul pediu, 100 prepúcios. Davi trouxe 200. Prepúcio, para quem não sabe, no órgão genital masculino, é aquela capa que reveste o órgão. Então, ele trouxe. E para trazer, o que ele teve que fazer? Matar os filisteus, irmãos. Ele teve que matar, porque ninguém vai deixar tirar um pedaço de ti sem estar morto. Então, olha a astúcia desse homem Saul. Querer fazer Davi cair. E ele não matou só 100, ele matou 200. O dobro. Então, um homem que deu mais do que foi pedido. Versículos 17 a 19 do mesmo capítulo. Versículos 17 e 19. Por isso Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher.
Ele já tinha dito que daria a primeira filha como mulher. Ser-me-ás somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia, não seja contra a minha mão, contra ele, mas sim os dos filisteus. Mas disse Davi a Saul, quem sou eu e quem é a minha vida e a minha família e a casa de meu pai para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, dever ser dada a Davi, foi dada como mulher Adriel Melotita. Então, como eu posso ser genro do rei? Davi se humilhava diante do rei. Ele se achava indigno. E veja bem, se nós lermos lá em 1 Samuel 17, 25, diz que há de ser que o homem que derrotar o filisteu guerreiro, Golias, o rei enriquecerá de riquezas e dar-lhe-á a sua filha, e a casa de seu pai será livre em Israel. Então Davi tinha um direito de ser genro do rei, porque ele havia derrotado Golias, que todo mundo, inclusive Saul, tinha medo. E ele derrotou. E agora aqui o rei, no tempo de dar a filha primogênita para Davi como mulher, deu para outro homem. E ele forma um plano, porque Davi não queria ser genro do rei. E disse, não, quem sou eu? E aí Saul monta um plano dizendo assim, não te preocupa, se tu me der 100 prepúcios dos filisteus, tu pode ser meu genro. Quer dizer, montou um plano para tentar matar Davi, não para que ele fosse genro dele. Ele queria exterminar Davi porque temia, porque ele sabia que aquele homem lá tinha o coração de Deus, vivia conforme o propósito de Deus. E isso, no momento que o Espírito de Deus saiu de Saul, atormentava a vida de Saul, porque via que aquele homem era um homem de Deus, coisa que eu não pude ser. Por quê? Porque eu quis viver, Saul diz, pensando isso, conforme o propósito do meu coração e não conforme o propósito do coração de Deus. Então, irmã, não inveje alguém que tem o propósito de fazer algo melhor para Deus, além do que lhe é pedido. Mas procure imitá-lo, não seja um Saul. Apoie ele, ou copie o que ele faz de bem para a sua vida. Ele tem pecado, ele tem erro, sim, mas não olhe para isso. Olha para aquilo que é virtude que ele faz para a glória de Deus. E faça eu na minha vida e tu na tua vida. Saul agiu com astúcia, versículo 21. E disse Saul, eu lhe darei para que sirva de laço, não porque quero que seja meu genro, não, eu quero matar esse cara, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Astúcia. Davi trouxe 2 vezes mais do que havia sido perdido, versículo 27. 200 homens ele matou e trouxe os prepúcios desses homens. Como as 2 vezes desviou a lança, 2 vezes mais ele apresentou do que foi pedido. Mateus 5,41. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, disse o Senhor. Como é difícil, irmãos, encontrar alguém que diga, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu estou pronto a fazer a tua obra. Pastor, conta comigo. Tu pediu isso, eu vou fazer o dobro. Por quê? Porque eu passei na escola de Deus. Eu sou aprovado, pastor, para chegar aqui e servir nessa obra. Porque eu tenho um coração com um propósito de fazer a vontade de Deus. A segunda lição, de dar mais do que foi pedido. Esta é a intenção que Deus quer no nosso coração, meu irmão. Devemos dar mais, ser uma bênção, não prejudicar o corpo de Cristo, que é a igreja local. Desfazendo o que os outros fazem, ou não fazendo aquilo que me é dado como responsabilidade, e sobrecarregando aquele que já tem feito muito mais do que deve. Nos tempos de Cristo, quando um soldado mudava-se de uma aldeia para outra, o escravo era obrigado a andar e levar as bagagens por 1 milha. Isso era lei. A partir da 2ª milha, a partir de completada a milha, o escravo não era mais obrigado a levar a bagagem o restante do caminho. Cristo, porém, disse, vai 2 milhas com ele. Ou seja, deve ser útil. Não faça só o que foi pedido ou que a lei manda. Faça além do que deve ser.
ande mais, cumpra a lei e faça mais. Porque é assim que eu quero. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de eu amar a obra de Deus, de eu amar aquele a quem eu sirvo. Então, se aquele soldado amava o seu Senhor, ele fazia mais do que era lhe pedido. E se nós amamos a obra do Senhor, nós vamos fazer mais do que é nos pedido. Por quê? Porque estamos fazendo para Deus, não para o homem que está aqui à frente. E nós seremos uma bênção, um compromisso que eu tenho. Davi disse, Saul disse, eu quero 100. Davi disse, eu vou te dar mais. Está aqui, 200. Por quê? Porque ele aprendeu aquela primeira lição do quebrantamento. E aí ele pôde fazer a segunda lição. Não fez o que foi imposto, mas fez por amor, sabendo que teria direito a ter a filha de Saul, mas mesmo assim ele fez. Não cobrou, tu não tem palavra, tu disse uma coisa, está fazendo outra. Não, eu vou fazer, rei. Por quê? Porque eu estou passando pela escola de quebrantamento do meu Deus. Muitos ocupam-se com muitas coisas nesse mundo, dedicam o seu tempo sem limite. Talvez tenhamos muitos doentes na manhã de hoje, mas talvez a cama tenha prendido muitos em casa. Por quê? Porque não querem passar pela escola primeiro do quebrantamento para depois servir a Deus. Não foram aprovados na primeira fase, não pode estar sentado aqui servindo a Deus. Não que nós que estamos aqui sejamos melhores, não é isso. Mas possivelmente nós temos em mente isso que faz agradar ao nosso Senhor, é o que nós passamos pela escola do quebrantamento do Senhor. Davi foi quebrantado, não chegou sem custas no trono. Passaram-se 15 anos, irmãos, 15 anos de uma pessoa que recebeu a unção de Deus e poderia, Senhor, tu me deu, eu quero já. Eu não preciso disso, eu não preciso ser quebrantado. Não, ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Porque ele sabia que nada estava sendo dado de mão beijada, nada de graça. Fez mais do que foi pedido. Como é decepcionante quando ouvimos justificativas. Isso deve doer no coração do nosso pastor. Ah, irmão, não vou, hoje eu não posso. Ah, não conta comigo. Ah, Davi Júnior é melhor, faz ele. Ele é melhor nisso, ele é melhor naquilo. Prefere se nivelar no nível baixo, ao invés de, passando pelo quebrantamento da escola do Senhor, crescer na graça e no conhecimento e ser uma bênção para outras pessoas. Davi pensou nisso. Eu vou ser uma bênção porque Deus me escolheu. Se Deus te salvou, se Deus me salvou, nós devemos ser essa bênção. Porque não foi de graça que o sangue de Cristo foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Sangue precioso, conforme diz lá em Hebreus, ai daquele que usurpar, pisar esse sangue precioso. Então, se nós somos salvos, nós precisamos fazer melhor, passando pela escola do quebrantamento do Senhor. Na escola, então, do Senhor, primeiro, o coração quebrantado, segundo, dar mais do que é requerido, e por último, rapidamente, por causa do horário, plano de perseguição. 1 Samuel 24, de 1 a 5, plano de perseguição. A terceira aula, Davi poupa a vida desse homem miserável, desse homem mau que é Saul. Ele poupa a vida. Primeiro, Deus o entrega na sua mão, versículos 1 a 5. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo, eis que Davi está no deserto em Engede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre o cume das penhas das cabras montanhas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava na caverna, e entrou nela Saul e cobriu seus pés, e Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás conforme bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto. Então, primeira, plano de perseguição de Saul, querendo matar Davi, ele poupa. Deus entregou naquela caverna a vida de Saul nas mãos de Davi.
E Deus, ao invés de Davi, em vez de matá-lo, Deus o havia dado na sua mão, ele poupou, ele simplesmente só cortou a orla, parte do manto de Saul. Versículo 7 a 9 do capítulo 26. Primeira vez que ele poupou a vida de Saul. Versículo 7 a 9 do capítulo 26. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança uma única vez na terra, e não ferirei a segunda. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou vivo? Versículo 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que visse, nem advertisse, nem acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído um profundo sono sobre eles. Então, cortou a orla do manto, ao invés de matar, e agora, ao invés de matar, ele pegou a lança e o cantil de água e saiu e foi embora. E poupou pela segunda vez a vida de Saul. Deus o entregou nas suas mãos. 2 vezes. Primeiro, desviou-se das lanças. 2 vezes, entregou mais do que foi pedido. E agora 2 vezes poupou a Saul. E a palavra de Deus diz no versículo 5 do capítulo 24, que doeu o coração por ter feito aquilo, cortar a orla do vestido. Doeu no coração. Ao invés de jogar lanças, ao invés de encravar Saul, ao invés de retribuir mal por mal, mostrou amor para com o seu adversário. Não tomou a vingança, porque, diz a palavra de Deus, a vingança pertence ao Senhor. 1 Samuel 24, 6 e 7. 1 Samuel 24, 6 e 7. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde que o faça tal coisas ao meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. A mesma coisa fala lá em Samuel, 1 Samuel 26, 9 a 11. Sabendo que o reino era seu, que Deus já havia o dado, jamais se antecipou a tomar posse do reino, podendo fazer, porque ele era ungido. Ele esperou o tempo determinado. E se lê lá para o final do capítulo, o último capítulo 28 de 1 Samuel, vai ver que Saul saiu para a batalha e os filisteus o mataram. Deus fez aquilo que compete a Deus fazer, não o que compete a nós, irmãos. O que compete a nós como servos de Deus é tomarmos posse da palavra de Deus, aplicá-la em nossa vida e servirmos a Deus com um coração, não como o de Saul, mas com um coração conforme o coração de Davi. Por quê? Porque o coração de Davi passou pela escola de Deus, foi diplomado, foi aprovado e glorificou a Deus com a sua vida. Ah, mas Davi pecou com Betseba, Davi matou Urias o Heteu. Pecador como nós, irmãos. Homem como nós, como diz Elias, sujeito às mesmas paixões, mas, mesmo assim, com o coração pronto a fazer a vontade de Deus. Quando peca, reconhece seu pecado, confessa o seu pecado conforme 1 João 1,9, abandona o seu pecado e retoma o caminho de servir ao Senhor. Homem como Davi é um exemplo na palavra de Deus para nos espelharmos, para nos submetermos à escola de Deus, para sermos uma bênção e não um tropeço como foi Saul. Lembrado como um tropeço como foi Saul. Foi aprovado
e realmente serviu a Deus com tudo aquilo, além do que era necessário, ou lhe era pedido, ele fez além do que deveria. E Paulo escreve no livro de Atos, dizendo, achei em Davi, filho de Jessé, Deus falou isso, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu estou disposto, irmão, você está disposto a executar a vontade de Deus? Esse é o desafio para a manhã de hoje. Se ainda não está disposto, é porque não passou pela escola de Deus. Permita que Deus, através da sua palavra, ensine, seja pela pregação aqui através do púlpito, seja pelo testemunho de irmão, seja pela sua leitura diária, pelo seu devocional, que Deus o instrua de forma a poder dar glória a Ele na escola. Que Deus possa ser glorificado e que o dia que nós partirmos desse mundo possamos ser lembrados como servos que vale a pena olhar, vale a pena se espelhar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque sofreu, mas foi aprovado para as boas obras, né? Somos feituras suas para as boas obras. Efésios 2:10. Somos salvos, mas para as boas obras. Depois sim, glorificar o nosso Deus. Amém?